Você paga mais caro por uma embalagem degradável, achando que está ajudando o planeta. Mas, e se eu te dissesse que, dependendo da forma como ela for descartada, ela pode acabar tendo um destino muito parecido com o de uma embalagem comum? E o que é pior, ela pode ajudar a alimentar um problema climático invisível. Essa é a parte que nunca aparece no rótulo. Então, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te ajudar a entender por que é que isso acontece. Uma embalagem não vira sustentável só porque mudou de material. Ah, não. Não. Para que ela seja sustentável, tudo vai depender do que acontece depois que ela sai da sua mão. Opa! Mas não depende só do consumidor, não. Ela depende da coleta, da separação, da triagem, do tratamento correto, do interesse da indústria para que ela seja reciclável, da infraestrutura que existe ou que não existe para lidar com ela. E esse é o ponto central desse vídeo. Então, se você gosta de conteúdos investigativos e se você quer saber mais sobre o invisível por trás dos objetos do cotidiano, já aproveita e se inscreva no canal. E comente aqui qual o objeto que você gostaria que eu investigasse a sustentabilidade. Se você assistiu ao meu vídeo sobre canudo, já viu um exemplo muito claro disso. Ali, o problema não era simplesmente trocar um material por outro. O problema era o sistema como um todo, a indústria, as condições de infraestrutura para a reciclagem. Por quê? Se todo esse sistema não está preparado, a solução pode falhar no mundo real. E se isso acontece com canudo, imagina quando a gente fala de uma embalagem inteira de delivery, de supermercado, de café, de produto embalado para circular todos os dias, semanas ou até meses, sendo vendido como uma solução. Ou seja, o problema fica muito maior, porque a gente está vendendo uma solução que na verdade não existe. Só que para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa dar um passo atrás. E aqui começa um paradoxo interessante, porque nós temos uma relação de amor e ódio com as embalagens. Amor, porque elas são extremamente necessárias. Ódio, porque o impacto ambiental delas é gigantesco. Só que sem embalagem não dá para a gente pensar no mundo moderno como ele funciona hoje. Não dá para pensar em conservação adequada de muitos alimentos, em segurança no transporte, em vida de prateleira ou shelf life, como se diz em inglês, e proteção contra contaminação, em comércio internacional em larga escala. Não dá para pensar em rastreabilidade, validade, instruções de uso, identificação do produto e de marca, porque tudo isso está lá, presente nas embalagens, impresso nas embalagens. Ou seja, a embalagem não é um detalhe do consumo, ela é parte da infraestrutura do comércio e é parte inseparável do produto. Quando pensamos em um produto, imediatamente já pensamos em como iremos embalar esse produto. E é justamente por isso que a embalagem é um tema tão complexo, porque a embalagem resolve problemas reais, ela evita perdas, protege produto, facilita a logística, comunica, vende, organiza o comércio. Então, antes de demonizar a embalagem, a gente precisa entender uma coisa: a nossa dependência dela não surgiu por acaso, ela foi construída ao longo dos séculos. A embalagem não nasceu para poluir, ela nasceu para evitar perdas. No começo, a embalagem era quase uma extensão da sobrevivência. O ser humano precisava guardar, proteger e transportar coisas. Imagina uma feira séculos atrás. Grãos, frutas, vinho, azeite, tecidos. Antes de existir os supermercados, códigos de barra ou o delivery,
já existia um problema muito concreto: como levar um produto de um lugar para o outro sem perder valor pelo caminho. Se rasga, perde. Se quebra, perde. Se molha, perde. Se contamina, perde. Se estraga rápido demais, perde. Então, a embalagem nasce primeiro como uma proteção contra perdas. E é por isso que aparecem os recipientes mais simples, feitos com fibras, cestos, tecidos, sacos, recipientes rudimentares. Depois vieram materiais como barro e cerâmica, que permitiram armazenar água, grãos, azeite, vinho e outros produtos com mais segurança. Depois, o comércio cresce, as distâncias aumentam e a embalagem precisa acompanhar todo esse processo. O vidro trouxe outra revolução. Além de proteger, ele permitia ver o conteúdo, conservar melhor certos produtos e gerava mais confiança. O papel e o papelão ampliaram enormemente a capacidade de embrulhar, padronizar, identificar e escalar a circulação de mercadorias. Os metais transformaram a conservação de alimentos, especialmente com os enlatados. E por fim, após a Segunda Guerra Mundial, o plástico mudou tudo de forma radical, porque ele era leve, barato, moldável, resistente, versátil e adaptável a praticamente qualquer tipo de produto. Ou seja, a embalagem foi se sofisticando à medida que o comércio, a conservação e a escala ficaram mais exigentes. Antes de ser resíduo, a embalagem foi solução. No século XXI, a embalagem sustentável aparece como respostas a 3 pressões ao mesmo tempo: novos materiais, a lógica da economia circular e a exigência crescente de consumidores e empresas por soluções com menor impacto. A própria literatura técnica reconhece esse dilema. A embalagem ajuda a aumentar a segurança e a vida útil dos alimentos, mas seu impacto ambiental também precisa ser considerado. E é precisamente nesse equilíbrio que surgem as embalagens biodegradáveis e também as limitações delas. Então, quando a gente olha para a história da embalagem, percebe uma coisa muito importante: a embalagem nunca evoluiu, em primeiro lugar, para ser sustentável. Ela evoluiu para ser mais funcional, mais barata, mais leve, mais eficiente, mais segura, mais conveniente e mais compatível com a lógica da escala e do comércio. Esse ponto é essencial, porque ele muda a forma como a gente interpreta a embalagem degradável hoje. Se a lógica histórica da embalagem sempre foi proteger um produto, aumentar a eficiência logística e viabilizar o comércio, então não faz sentido imaginar que bastaria trocar o material para resolver um problema ambiental. E aqui a conversa vai ficar mais interessante, porque embalagem degradável parece uma resposta simples para um problema complexo. Mas o mundo real não funciona com essa simplicidade. Uma embalagem pode ser biodegradável ou compostável e ainda assim não entregar o benefício ambiental que o consumidor imagina. Primeiro, vamos separar 2 coisas que muita gente mistura: biodegradável e compostável. Biodegradável é um material que pode ser decomposto por micro-organismos como bactérias e fungos, transformando-se em uma substância natural, como água, CO2 e biomassa. Ou seja, ser biodegradável
não quer dizer que ele vai sumir rápido em qualquer lugar. E ele só pode se decompor se encontrar as condições certas. E essas condições variam. Depende do tempo, dias, meses, ano. Depende da temperatura e umidade. Depende da presença ou ausência de oxigênio. E depende do ambiente onde esse material foi parar. Solo, água, compostagem, aterro. Agora, o compostável é mais exigente ainda. Ele não só precisa se decompor, ele precisa se decompor do jeito certo, no tempo certo e sem deixar resíduos tóxicos. Em outras palavras, todo material compostável é biodegradável, mas nem todo material biodegradável é compostável. E aqui está um detalhe que muda tudo. Uma embalagem compostável não vira adubo em qualquer lugar. Ela precisa do ambiente adequado para isso acontecer. E, em muitos casos, isso significa compostagem industrial, que é aquela que cria condições ideais para que a compostagem aconteça. Depende, em alguns casos, da compostagem doméstica, mas no lixo comum ou no aterro, essa promessa pode simplesmente falhar. Então, o rótulo sozinho não significa nada. O que importa é onde essa embalagem vai parar depois do uso. Simples assim. E tem outro detalhe importante que quase nunca aparece nessa conversa. Nem toda embalagem pode ser simplesmente substituído por um material biodegradável ou compostável, porque a embalagem não existe só para parecer sustentável. Ela precisa proteger o produto, ela precisa aguentar umidade, gordura, acidez, transporte e tempo de prateleira. Imagine, por exemplo, vinagre, molho ou um produto de limpeza dentro de uma embalagem que perde o desempenho antes da hora. Se a embalagem falhar nessa função, o problema muda de lugar. A embalagem não pode começar a morrer antes de cumprir a função dela. É bom lembrar que a embalagem existe para proteger, conservar e transportar. E as embalagens compostáveis são desenvolvidas exatamente para certas aplicações com barreiras para umidade e gás. O que mostra que a questão não é simplesmente funciona ou não funciona, e sim para quais aplicações funciona bem e para quais aplicações não funciona tão bem. E aqui entra um ponto técnico importante. Quando o material orgânico se decompõe em aterros, isso acontece em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, e isso gera gás de aterro, composto em grande parte por metano e dióxido de carbono. A EPA descreve o gás de aterro como um subproduto natural da decomposição de matérias orgânicas em aterros, com cerca de 50% de metano. E aqui está a frase que importa. No lugar errado, biodegradável não desaparece inocentemente. Ele pode ajudar a alimentar um problema climático invisível, porque o metano não é um detalhe. No horizonte de 100 anos, ele tem o potencial de aquecimento global de pelo menos 28 vezes maior do que o CO2 nas referências utilizadas hoje. Ou seja, biodegradável no aterro não significa uma solução automática. O destino final importa e importa muito. E tem um ponto importante aqui. Não basta o material principal se decompor. A embalagem inteira precisa ser compatível com esse processo. Inclusive, tintas, colas, aditivos e outros componentes. Quando isso não é bem controlado ou certificado,
a promessa ambiental fica mais frágil. Outro detalhe importante é que biodegradável e compostável não deveriam ser palavras usadas de qualquer jeito. Existem critérios técnicos para esse tipo de aplicação. O problema é que, para o consumidor, tudo isso chega embaralhado. A pessoa vê eco, verde, compostável, biodegradável, fonte renovável e entende uma coisa só: isso é melhor para o planeta. Mas, na prática, essas palavras podem esconder diferenças muito importantes. E é aí que entra a leitura da consultoria. Porque quando eu olho para esse tema com o olhar da consultoria em sustentabilidade, a pergunta muda. A pergunta deixa de ser: essa embalagem parece melhor? E passa a ser: qual a função dessa embalagem? Ela realmente reduz o impacto em comparação com outras alternativas? Em qual etapa do ciclo de vida? Existe um sistema para recolher e tratar esse material? Esse sistema funciona na prática ou existe só no discurso? Qual é o risco de greenwashing? Qual é o risco de transferir para o consumidor uma responsabilidade que ele não consegue cumprir sozinho? E qual o resultado líquido dessa solução no mundo real? Essa leitura é importante porque sustentabilidade de verdade não se faz só com material novo. Ela se faz com coerência entre material, infraestrutura, uso, descarte e contexto. Uma embalagem pode parecer melhor no papel, mas se ela depende de uma cadeia que não existe, o benefício prometido não se concretiza. Vale para empresas também, porque a embalagem é visível, ela comunica, ela posiciona, ela sinaliza a inovação. Só que sustentabilidade real não se sustenta só com alimento visível. Ela precisa sobreviver ao mundo real. Senão, o que a empresa está comprando não é transformação, é uma estética de transformação. E isso, do ponto de vista da consultoria, é um risco. Risco reputacional, de comunicação, de incoerência, de prometer uma solução que a operação no território ainda não consegue entregar. Então, eu volto à pergunta inicial: vale a pena usar ou comprar embalagens degradáveis? Meu veredito é esse: elas podem fazer sentido, sim, mas não como uma solução mágica. Elas fazem mais sentido quando existe contexto compatível, tratamento adequado e um sistema capaz de lidar com esse material. Fora disso, a embalagem degradável pode virar apenas uma promessa bonita demais para uma infraestrutura insuficiente. E essa talvez seja a verdade, mas que mais incomoda sobre esse tema. O problema não está só no material, está no sistema inteiro, que precisa existir para que esse material funcione de verdade como solução ambiental. Então, da próxima vez que você vir uma embalagem prometendo salvar o planeta, não pare apenas na pergunta do que ela é feita, pergunte também o que acontece com ela depois. Quem recolhe? Quem separa? Quem trata? Para onde isso vai? E qual estrutura existe de fato para transformar essa promessa em resultado? Porque a parte invisível não está só na embalagem, está no sistema inteiro que existe ou não existe para lidar com ela. Se você gosta desse tipo de análise, se inscreva no canal, porque aqui a gente não fica só no rótulo, a gente tenta enxergar o que está por trás do que parece óbvio nos objetos do cotidiano. E deixa aqui nos comentários qual outra embalagem, material ou produto você quer que eu analise no próximo vídeo. Beijos e até o nosso próximo encontro.